Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Oi, Fabrícia, Selma Teixeira, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos compartilhar o link, amém? Que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Vamos chegando, vamos abençoando vidas, compartilhando o link, amém? Glória a Deus. Ele pensava em ti, pensava em nós. Amém, glória a Deus, graça e paz, queridas irmãs. Vamos cantando, vamos louvando o nome do Senhor, amém? Simone, querida, bem-vinda. Do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Soraya, bem-vinda. O preço de sermos um só coração no Senhor. Aleluia. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Gorete, querida, Joseli, pastora Sônia, vamos chegando, povo lindo. Deus tem uma palavra rema para nós nesta manhã, amém? Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, Bete, querida, Deus esteja contigo também nesta manhã, aleluia. O Senhor falará conosco. Eliette, querida, bom dia. E não fossem as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Oh, glória, glória ao nome do Senhor. Deus é conosco nesta oportunidade em que nós estamos na sua presença para falar algo da parte do Senhor, uma palavra de despertamento para os nossos corações. Aleluia. Exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Aleluia. Kelly, querida, seja bem-vinda. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Esta é uma manhã de oportunidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco, nos cobrindo, nos dando uma advertência dentro do contexto bíblico, né? Amém. E eu gostaria
de orar. Primeiramente, nós não podemos começar uma live sem que estejamos verdadeiramente na presença do Senhor, falando com Ele, pedindo que Ele nos autorize, né? Aleluia! E essa é uma ótima oportunidade para nós orarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. História, amém? Dois tempos. Aleluia! Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Aproveita a oportunidade, compartilha o link, chame suas amigas. Nós temos uma palavra rema nesta manhã. Aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Viva no seu tempo. Glória a Deus. Paizinho de amor, de benignidade, de bondade, de misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir do seu Espírito Santo uma palavra que possa sacudir as nossas almas. Uma palavra que possa nos trazer despertamento, nos levantar, nos colocar de pé. São tempos muito trabalhosos, difíceis e verdadeiramente só o Senhor estando conosco para sobrevivermos. E esta manhã, Senhor, será uma palavra de posicionamento, uma palavra sobre termômetro espiritual. Como é que está a nossa temperatura espiritual? É o que nós realmente precisamos. Discernir e entender, decidir e nos posicionar. Nos ajude, nos oriente. Pedimos tua graça, tua presença. Vem conosco, Espírito Santo, ministrar em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 3. Genilza, querida, bem-vinda. Versos 14, 15 e 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu estou na versão NVI. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Gente, que palavra é essa? Que palavra tremenda. Eu escolhi essa palavra, né, porque nós estamos, assim, vivendo tempos tão trabalhosos, tão difíceis, né? Eu tô tendo uma semana, assim, complicadíssima mesmo, muito complicada. As pessoas, elas não têm mais sensibilidade. Não existe mais solidariedade, amor nos corações. As pessoas estão impacientes, intolerantes, elas estão egoístas, pensando em si mesmas, cada um pensando em si próprio. Estão muito difíceis as pessoas para lidar. Posicionamento, então, é algo assim que a gente precisa muito falar nesses dias, muito falar. Nós que somos filhas de Deus, servas do Altíssimo, nós precisamos tomar postura, a gente precisa tomar decisões que possam verdadeiramente mudar as circunstâncias ao nosso redor. A palavra de Deus hoje para nós é a seguinte, é determinante. Ou seja fria, ou seja quente. Decida-se.
Para Josué, né, Deus disse lá através de Josué para o povo de Israel: escolham hoje mesmo a quem vocês querem servir. Se é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Mas o posicionamento que hoje as pessoas estão escolhendo é ficar em cima do muro. É uma posição muito cômoda. Eu não pendo para um lado, mas também não pendo para o outro lado. Eu não preciso escolher uma posição. Mas isto não é para nós que tememos a Deus. Nós temos que nos posicionar. Essa é uma palavra, assim, muito forte, muito forte. Esse texto que a gente acabou de ler, ele foi escrito por João na ilha de Patmos, né, por volta do ano 100 depois de Cristo, em forma de revelação das palavras de Jesus Cristo às igrejas. Eram 7 igrejas, né? E uma delas, a Laodiceia, era uma cidade muito rica e cheia de recursos naturais, de forma que eles achavam que tinham tudo e que não precisavam de Deus. É isso aí, Soraya. Amantes de si mesmos, gananciosos. Mas o Senhor Jesus escreveu para esta igreja repreendendo-lhes e lhes chamando para tomar uma decisão sobre ser quente ou ser frio. Porque morno é inviável. Mornidão provoca enjoo, vômito, rejeição da parte de Deus. Bem-vinda, Renata Moura. Como que você sabe a sua temperatura espiritual? Como é que você sabe? Muitas das vezes a gente se precipita porque a gente não espera o agir de Deus. A gente vive dizendo, né? Virou um jargão agora. Todo mundo fala isso. Tudo no controle de Deus. Tudo no comando de Deus. Será? Será mesmo? Porque quando tudo está no comando de Deus, a gente descansa. A gente relaxa. A gente confia. A gente entrega. Mas quando a gente não dá o comando para Deus, significa que a gente toma as próprias decisões. Que a gente faz escolhas. E muitas delas de maneira errada. De maneira errada. Se nós tivéssemos como termômetro espiritual, né, se a gente tivesse assim, que pudesse medir a nossa temperatura, seria muito mais fácil porque a gente saberia de imediato. Mas tem uma forma da gente saber como é que anda a nossa temperatura. Seria pelas nossas atitudes. Elas revelam claramente a nossa temperatura. Então, veja bem, a gente vai dar aqui alguns exemplos de pessoas que estavam com a temperatura fria, né? Fria. Um crente frio, por exemplo, é aquele que não sente vontade de orar. Vai pensando aí, vai refletindo aí. Ananias, querida, bem-vinda. O crente frio, ele não sente vontade de orar, nem de ler a Bíblia, não sente o poder de Deus quando ele ouve uma pregação. A verdade é que ele não sente nada. Ele está tão frio espiritualmente que ele tende para as coisas da carne. Quando alguém não sente amor pela obra de Deus, ele também não tem compromisso com a obra de Deus. Espera-se que ele vá aos cultos, que ele vá à consagração, à escola bíblica dominical, que ele vá evangelizar. E ele não aparece, ele não sente vontade, ele está frio, neutralizado. E porque ele está frio e neutralizado, como que a gente consegue lidar com isso? Sabe o que é que faz uma pessoa ficar fria espiritualmente? É o pecado. São as ações erradas. São as atitudes erradas que entristecem a Deus, que nos afastam dele. O pecado nos afasta de Deus. A negligência, a rebeldia, a falta de temor nos afasta de Deus. E essa palavra é uma palavra muito dura para nós nesta manhã, mas não é minha. É a palavra de Jesus para a igreja de Filadélfia, ou perdão, de Laodiceia.
Ela tinha tudo, todos os recursos, riqueza. Ela era uma cidade assim, bem localizada. É uma cidade rica, cheia de recursos naturais. E quando a pessoa está nessa posição, ela se sente satisfeita, completa, plena, acha que não precisa de nada. E aí também não sente vontade, né, de ir para a presença de Deus. Mas, irmã Denise, aonde a irmã quer chegar? Nós, às vezes, estamos trabalhando na obra de Deus de maneira tão automática, tão ativista, que a gente até se esquece para quem que a gente está trabalhando. Por que a gente está trabalhando? Observe, o ativismo, ao invés de nos aproximar do dono da obra, nos afasta mais ainda dele, porque passamos a fazer tudo no automático. A gente vai para a igreja no automático, a gente dirige o culto no automático, a gente vai à escola dominical, ensina, a gente faz tudo, faz as visitas, senta no banco para assistir o culto, totalmente automaticamente. A gente perde o sentido de por que estou ali. Isso porque durante a minha vida, no meu dia a dia, Carmina, Eliana Macedo, sejam bem-vindas. Durante o nosso dia a dia, a gente se ocupa tanto das coisas terrenas, dos nossos compromissos, casa, trabalho, família, afazeres, que a gente se esquece de alimentar a nossa alma que está faminta e sedenta de Deus. Isso aí, Gorete. A gente precisa ter essa sede e essa fome de Deus. Bem-vinda, Nazaré Félix. Deus te abençoe. Você sabia que a sua alma, ela tem sede de Deus? A gente costuma ter 2 cachorrinhos, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Já viu essa reflexão? Quem que a gente alimenta mais? Eles representam a alma e o espírito. A direita, o espírito. O cachorrinho bom, que precisa das coisas espirituais. Do outro lado, a carne. E que às vezes a gente alimenta com entretenimentos, com falatórios desnecessários, com ações desnecessárias, com atitudes carnais. Quem eu alimento mais? O meu espírito ou a minha carne? É muito séria essa palavra hoje, muito séria. O meu espírito, ele tem necessidade de Deus, das coisas espirituais, de jejuar, de orar, de ler a palavra. Hoje, né, nós somos o grupo Guerreiras de Oração. Nós temos um ministério que este ano fará 7 anos, se Deus quiser. E este grupo incentiva muito a vida espiritual. Hoje, quinta-feira, é o dia que nós incentivamos o jejum. Porque o jejum, ele é uma ferramenta que fortifica o nosso espírito, que alimenta a nossa alma, que nos aproxima mais de Deus. O jejum, ele nos dá, assim, autoridade espiritual diante das circunstâncias do dia a dia. Nos dá, assim, mais intimidade com Deus. Hoje é o dia que nós escolhemos para jejuar. Você já jejuou hoje? Você tem quanto tempo que você não jejua? Tem quanto tempo que você abre mão do seu café da manhã para ficar na presença de Deus, tomando o seu café espiritual? Quando uma pessoa fica muito tempo numa posição fria, ela pode sofrer de hipotermia, passando até por um congelamento lento, que pode provocar sono e até a morte.
Quantas pessoas morrem nas ruas de São Paulo, abandonadas na época do frio, né? Porque elas não têm um cobertor. O frio é uma temperatura muito cruel, de isolamento, de dor, de pânico, de tristeza. A frieza espiritual, ela mata a fé, a esperança. E às vezes a gente aprende a conviver assim, desta forma, indo à igreja, estando com os irmãos, tudo por obrigação. Ah, se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. Se eu não for, a minha líder vai ficar me mandando mensagem no WhatsApp, me chamando de, né? Muito chata a minha líder. Então eu vou, mas eu não estou com um pingo de vontade. Esse posicionamento de frieza espiritual precisa ser rejeitado. A gente precisa lutar para sair dessa postura. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Irmã Denise, pelo amor de Deus, quantas Bíblias você tem na sua casa? E há quanto tempo elas estão lá fechadinhas e até empoeiradas na maioria das vezes? Porque você não abre para ler. Nós estamos lendo o livro 20 Segredos para renovar a sua vida de oração. Tem muitas irmãs que estão amando esse livro. Amando. E ele é um livro básico de como nós nos desenvolvermos na nossa vida espiritual e sairmos da posição de frieza espiritual. Quando uma pessoa está nessa posição de frieza, ela precisa lutar, ela precisa se esforçar, ela precisa guerrear. Oh, Jesus! Em nome de Jesus Cristo, repreenda, rejeite o inverno espiritual da tua vida. É isso aí, Ananias. Eu não quero o inverno espiritual para minha vida. Eu não quero, eu não aceito, eu não admito. Eu não quero o inverno espiritual para minha vida. Essa é uma estação que eu rejeito. Porque no inverno a gente se encolhe, no inverno a gente fica isolado, a gente só quer buscar, né, ficar sozinho, debaixo do cobertor, a gente fica desanimado de fazer as coisas. O inverno é tenebroso, tenebroso. A frieza espiritual, ela mata a fé, a esperança. O crente que estiver frio espiritualmente, precisa buscar o Senhor imediatamente. Imediatamente. Mas tem uma outra postura que ainda é pior do que a frieza espiritual. Pior. O crente morno. O crente morno, ele é inconstante. Esquenta um pouco hoje e esfria amanhã. Ele não se firma, nem como quente, nem como frio. Bem-vinda, Verinha, bem-vinda, pastor Edson, bem-vinda, Márcia. Deus abençoe vocês. O crente morno, ele precisa sair de cima do muro imediatamente. Ele é semelhante à onda do mar, que vai e vem. O crente morno, ele se alimenta só dos cultos da igreja. Maria das Graças, seja bem-vinda. Ele nem parece que serve ao Senhor, porque ele só é crente quando ele está na igreja. Em casa, ele não pega a Bíblia para ler, não ora, não se porta como cristão, não busca as coisas espirituais, não se alimenta das coisas de Deus. Olha só que interessante. Disse que os sapos e as rãs, quando colocados em água morna, dormem e podem ser lentamente cozidos vivos, porque vai aumentando a temperatura, né, devagarzinho, e eles acabam mortos, porque eles dormiram na água morna. Gente, o que é isso? O morno
O crente morno sempre deixa para o dia de amanhã a decisão de se santificar. Ele vive adiando. Ah, se Deus quiser, no ano de 2024, minha vida será melhor. Em 2024, eu vou me posicionar. Em 2024. Mês que vem, segunda-feira que vem, se Deus quiser, vai mudar tudo na minha vida. Ele só se sente o calor do Espírito quando ele precisa, quando ele está passando por uma prova de fogo, aí ele corre atrás. Ore por mim, Jesus tem misericórdia. Aí aquela prova passou, ele volta à posição morna de novo. Para você ser cristão, autêntico, de verdade, tome a decisão hoje, agora. Porque amanhã pode ser muito tarde, muito tarde. Meu Deus. Eu tenho comigo, né, assim que os irmãos da igreja sofredora, os irmãos das igrejas onde o evangelho não se pode pregar, onde eles são perseguidos até a morte, eles vivem uma dimensão de fé espiritual, meu Deus, que nós não chegamos perto, a gente não chega perto da intimidade, da fé que esses irmãos têm. A irmã Ariadna contou a história de um homem de 93 anos de idade, que passou 26 anos preso por não negar o nome de Jesus. Nos últimos 6 meses, cavaram uma cova assim muito profunda e puseram ele de joelho ali, sem poder se levantar, com guardas vigiando. Ali mesmo ele se alimentava, ali mesmo ele defecava. 6 meses na mesma posição. E sendo sempre ameaçado, negue o Senhor teu Deus. E ele dizia, não nego. E tome joelhada na boca. A boca toda machucada, dentes quebrados, e ele não podia cuspir nem engolir. E foram muitas e muitas vezes. E os soldados revezavam, né, joelhada na boca. E aquele homem, nada de negar. Numa dessas vezes, lá no seu íntimo, ele contou depois, né? Ele chegou para Deus e disse assim, Senhor, me dá forças porque eu não estou aguentando mais. Tá muito difícil. Me dá força, Senhor. Esteja comigo. Aí o Senhor disse para ele, ah, Jesus, olhe para este soldado com o mesmo amor que eu olho para você, que eu tenho por você. Ele levantou os olhos, olhou para o soldado. Aquele soldado percebeu aquele olhar, abaixou em direção a ele e disse, por favor, não olhe assim para mim. Não olhe assim para mim. E ele não conseguia parar de olhar para aquele homem com aquele olhar tão terno e tão cheio de amor. E como ele não conseguiu parar de olhar, ele disse para este homem de Deus, por favor, fale desse Jesus para mim. Aí eu digo para vocês, que fé é esta? Que intimidade com Deus é essa? Quando tiraram este homem desta cova, ele já não conseguia mais andar, porque ficou 6 meses na mesma posição de joelhos. Ele desaprendeu a andar. E algum tempo depois, ele foi para casa, Papai do Céu o levou. E a sua esposa, Lidiane querida,
bem-vinda. E a sua esposa narrou várias experiências deles com a equipe da irmã Ariadna. E eu pergunto para você, quando que nós teremos uma fé como esta? Será que nós estamos prontas para sermos abordadas em relação à nossa fé? Será que estamos prontas para perguntarem sobre a razão de nós crermos em Deus, se nós o negamos ou não? Prontos para sermos perseguidos, para passar pelo processo da perseguição? Eu estou, assim, muito tocada com essa palavra. Muito tocada com essa palavra. Que Deus me dê a fé e a graça que deu a este homem de nunca negar o nome de Jesus. Senhor, se eu tiver que ser morna, que o Senhor me leva para a glória. Não me deixa ser morna. Eu quero ser, aleluia, um crente quente, cheio do Espírito Santo, cheia de fé. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o crente quente. Um crente quente é aquele que sente o poder de Deus a todo momento. Aleluia. Meu Deus. Um crente quente, ele discerne as coisas de Deus. Ele teme a Deus. Ele não peca porque ele teme tanto a Deus e ele não quer entristecer a Deus. Um crente quente, ele está perto do Pai. Um crente cheio do Espírito. Aleluia. Bem-vinda, Elaine Oliveira, André Quintes. Um crente quente, ele tem a sua fé restaurada todos os dias, todos os dias. Ele tem a graça, ele tem a presença do Senhor. Um crente quente não fala desculpas sobre fazer a obra. Ele está sempre pronto. Sempre pronto. Na semana passada, eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Maravilhosa. Eu vivo perguntando para Deus, por que, Senhor, o Senhor não libera a minha aposentadoria? Eu realmente preciso. Estou cansada de trabalhar, tenho 35 anos já trabalhados, cumpri já o meu tempo. Eu quero sair para poder ter mais tempo para a obra de Deus. Olha só, irmãos. E Deus é tremendo, Ele tem, assim, falado coisas para mim de perto, que tem, assim, me esclarecido muito. Na semana passada eu estava na escola, eu trabalho, né, na escola, e de repente uma jovem de 15 anos foi levada às pressas para a sala dos professores, porque ela estava surtando literalmente, com crise de ansiedade. Ela chorava sem parar e gritava. E colocaram ela na poltrona, começaram a dar água. E um professor da escola, que é de uma seita, começou a levantar as suas mãos assim em direção a ela. E eu fui lá, cheguei e fiquei perto. E eu fiquei observando. Um soldado, quando ele está no meio de uma batalha, ele tem que estar pronto. E eu me posicionei ali, naquele momento. E eu disse, Deus, se tu queres, me use neste momento para libertar essa jovem. A sala estava cheia,
cheia de pessoas preocupadas, desesperadas, a diretora, todos, professores, alunos, e aquela jovem surtando, gritando, chorando, caindo para trás. Eu senti que era espiritual, irmãos, mas aquele professor grudou nela com as mãos levantadas. Ele estava endemoniado, aquele professor. Eu disse: Senhor, se tu queres, podes usar-me, mas tira este homem dali. Eu não aceito. Ou eu, ou ele. E eu fiquei orando, irmãs, orando. E de repente eu senti um impulso muito grande de Deus. Eu fui parar nos pés da jovem e comecei a orar. Comecei a pronunciar baixinho: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quando eu abri os olhos, o homem já tinha saído, o professor já tinha saído, colocou os livros no armário, foi embora. Eu disse: agora, Senhor, é contigo. Liberta essa jovem. Agora, Senhor. Coloquei a mão sobre o coração dela e comecei a orar. Irmãs, não tive vergonha, pelo contrário. O Senhor me revestiu de uma autoridade espiritual tão grande, que todos na sala ficaram quietos, paralisados, e eu orando. E tinha uma professora do meu lado, que também era evangélica, e ela orava junto comigo, orando. E aquela jovem foi acalmando. Abri os olhos, mandei que respirasse, e daqui a pouco, aleluia, ela ficou liberta. E aí eu entendi, falei: Senhor, eu não preciso me aposentar para fazer a tua obra. Eu já estou fazendo a tua obra no meu trabalho. E aquela jovem ficou feliz, me abraçou, chorou, me agradeceu. Crise de ansiedade numa jovem de 15 anos. Oh, meu Deus. O crente quente, ele persevera porque ele sente a presença de Deus todo o tempo. Por onde passa, leva a luz e o calor do Espírito. E a presença dele, aleluia, leva cura, leva paz, leva esperança. O crente quente ilumina por onde passa. É instrumento de Deus para libertar, para cuidar, para curar, para falar palavras de vida, para salvar, levantar pessoas. Um crente quente, sempre que o pecado vem tentando esfriar sua fé, ele corre para os pés do Senhor e busca aquecê-lo. Aleluia. Procure estar sempre com os irmãos, porque uma brasa sozinha, ela esfria. Mas quando a gente se junta com outros irmãos, as brasas juntinhas, elas pegam fogo. O que mantém o crente quente é o Espírito Santo. Todos os dias, quando chego na escola, irmãos, a gente se reúne na mesa do café da manhã. Eu e as meninas, né, da cozinha, da limpeza, da inspetoria, a gente forra a nossa mesa e a gente ora, buscando de Deus graça para mais um dia. Bem-vinda, cunhada. A gente ora todo dia para Deus trazer paz para a escola, para os professores, para não ter briga na escola, para termos tranquilidade, paz de espírito. A gente ora pela diretora, pelos professores, por todos os alunos. Um crente quente, ele se posiciona. Um crente quente, cheio do Espírito, se posiciona. Nem morno, nem frio, quente, despertado, entendendo o seu valor, entendendo para que veio. Por que você foi chamada? Por que você está na presença de Deus? Por que você carrega uma carteirinha de membro? Por que você serve a Deus? Precisa descobrir qual é o teu chamado e se posicionar diante de Deus. Não seja fria nem morna. Em nome de Jesus.
É preciso cuidar para não deixar a fé esfriar. A igreja, ela é estufa de Deus, que mantém o cristão sempre aquecido com amor, com fé, com oração. Meu Deus! É preciso sensibilidade espiritual para saber se a gente está quente, frio ou morno. Não saia da presença de Deus, porque se você sair da presença de Deus, você se esfria. E a posição de mornidão é a pior, porque você fica indo e voltando, fica bem, fica mal. Ora você está na presença de Deus, ora você sai da presença de Deus. Algumas vezes você ora, outras vezes você não ora, você esquece de orar, começa a propósitos e larga no meio do caminho. Eu vou fazer campanha de oração 21 dias. Ora nos primeiros dias, depois esquece, larga para lá. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece um propósito com Deus e vá até o fim. Não deixe de cumprir os teus propósitos de Deus. Deus não é filho do homem para que minta. Ele não é criança para que você o abandone. Deus tem responsabilidade e compromisso contigo. Portanto, tenha compromisso e responsabilidade com Deus. Agrade ao Senhor, isso mesmo, irmã Carmina. Será que nós estamos agradando a Deus com as nossas ações? Será que nós estamos verdadeiramente entendendo por que estamos na presença de Deus? Vamos parar de brincar. É verdade, Soraya. Quando a gente tem fome e sede de Deus, 21 dias não são suficientes. A gente fica orando direto, a gente não para. Porque a gente entende que a oração é a ferramenta mais poderosa de aproximação com Deus, de fortalecimento espiritual. Meu Deus! Que o Senhor Jesus possa, de verdade, nos cobrir nesta manhã de força, de graça, de sabedoria, de discernimento, para nós entendermos qual é o nosso posicionamento. Vamos parar de sermos inconstantes. A palavra de Deus diz, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na presença do Senhor. Pastora Sônia, isso mesmo. Existem muitos crentes desigrejados que abandonaram por causa de mimimi, de picuinhas bobas, de opiniões chulas, de situações bobas. Não vou mais na igreja, não quero mais saber, vou servir o Senhor Jesus em casa. São brasas sozinhas que vão se esfriando, se esfriando, se esfriando. Que Deus tenha misericórdia. Minha querida Regina Celes, bem-vinda, meu amor. Em nome de Jesus, vamos parar com essa inconstância. Há poder no nome de Jesus. Nós somos mulheres chamadas para o serviço cristão. Nós precisamos nos posicionar em Cristo. Nós precisamos entender que nós temos uma missão. É isso aí, Leda. Estamos enraizadas na palavra ou não? Temos raízes em Cristo ou não? A brasa sozinha, ela apaga. É verdade. Nós precisamos nos unir em força. Uma esquenta a outra, uma aquece a outra. Derli, querida, bem-vinda. Nós, guerreiras de oração, nos ajudamos. Nós, enquanto guerreiras de oração, apoiamos umas às outras. No privado, quando conversam comigo, sempre vêm e dizem, né? Irmã Denise, estou passando por essa luta, por favor, me ajuda. A gente logo busca uma equipe para dar força para ela, orar com ela 21 dias, porque a gente entende que se a gente se junta para orar, a gente fortalece as vidas de cada uma delas espiritualmente.
Nesse momento, nós estamos orando com mais de 5 irmãs, 21 dias de oração, porque estão necessitadas de graça, de força, de renovação, de cobertura. Acabamos de orar com a Elaine, né? Terminamos de orar 21 dias com a Elaine, que passou por um vento tremendo, até de abatimento espiritual, mas graças a Deus ela está mais firme, mais forte. Você está precisando de graça, está precisando de ajuda. Irmã Denise, eu estou fria, eu estou abatida, eu estou perdendo a minha fé. Me chama lá no privado. A gente vai se unir para juntar e orar com você. Não sofra sozinha. Não, você vai esfriar. Você vai esfriar, porque sozinha você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Peça ajuda. Em nome de Jesus. Isso aí, Ananias, viu? Oraram com Ananias, fortaleceram a fé dela. Oram por mim, fortalecem a minha fé. Mas, queridas, em nome de Jesus, nem frio, nem morno, quente, na presença de Deus. Ai, irmã Denise, eu sou fraquinha. Eu não conheço, não tenho conhecimento, não tenho faculdade, não tenho escolaridade, não tenho isso, não tenho aquilo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você, para estar na presença de Deus e ser aquecida, você, para ser fortalecida, você só precisa correr para a presença de Deus. Meu Deus do céu. Só precisa correr para a presença de Deus. Você precisa buscar a Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Escolha ficar com Ele. Porque eu quero encerrar dizendo uma coisa para você. Virão dias muito difíceis para nós. Aguarde. Vamos ser testadas em nossa fé. Vamos ser testadas. Mas só vai prevalecer e realmente subsistir quem estiver firme, quente e cheio do Espírito Santo. Se você, presta bem atenção, se você não estiver firme, não entender que foi pago um alto preço pela tua vida, se você não reconhecer que Jesus Cristo pagou um alto preço pela tua vida e que no mínimo você precisa, oh Jesus, no mínimo você precisa reconhecer esse sacrifício de Jesus e devolver para Ele com a sua fé, com o seu sim, porque os dias difíceis estão para chegar. Meu Deus, aguenta firme. Aguenta firme. Olha só esse louvor. Presta atenção. Presta atenção nesse louvor. Canta comigo. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Juntos, do Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Aleluia. Olha que preço alto que Ele pagou por mim e por você. Que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Por isso que nós nos fortalecemos, porque a gente tem o mesmo Pai que fez o mesmo sacrifício por mim e por você. E quando juntamos as nossas forças, ficamos muito mais fortes para vencer. Oh, aleluia! Aleluia!
e nos via redimidas por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Ó, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Aleluia! E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidas iremos andar. Aleluia! Unidas na força do Espírito Santo, vamos caminhar. Se você estiver precisando de ajuda, preste atenção, não se ouve isso em qualquer lugar. Está precisando de ajuda? Me chama no privado. Nós somos líderes do grupo Guerreiras de Oração. Vai lá no meu privado, me chama. Irmã Denise, eu preciso de 21 dias de oração para me fortalecer. Nós temos uma equipe que ora, que acompanha, que dá cobertura espiritual, para que você se torne quente, cristã quente, cheia do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar. Ô Espírito Santo, muito obrigado por esta palavra tão abençoada que o Senhor ministrou ao nosso coração. É tempo de posicionamento, porque dias muito mais difíceis virão pela frente. E nós verdadeiramente vamos precisar de força, de graça. Então precisamos nos unir mais e mais para que uma dê força para a outra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. 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 Do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. Aleluia! E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, que faça os olhos em Cristo, unidas iremos andar. Aleluia! Deus abençoe você. Guarda essa palavra no seu coração. Se você tem uma amiga fraquinha, abatida, esfriando na fé, leva o link dessa mensagem para ela. Abençoa ela hoje com essa palavra. Levanta a sua amiga, fortalece ela, ore com ela. Manda essa mensagem para ela, tá bom? Deus abençoe vocês cada dia mais e mais. Vem aí o nosso 40º encontro das Guerreiras de Oração, dia 22 de julho, na comunidade cristã Oásis, na Trindade. Pastor Wellington Fagundes. Aguardamos você lá. Vamos ter uma surpresa maravilhosa pela primeira vez. Nós vamos ter a ministração da Santa Ceia. Imagine as guerreiras comungando pela primeira vez juntas, compartilhando o pão e o vinho. Vai ser demais, vai ser muito bom. Beijo, meninas. Deus abençoe cada vez mais. Deus abençoe cada uma de vocês. Sejam quentes, cheias do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.